na tribuna. Bom dia, presidente, vereadores, pessoal que nos assiste pela TV Câmara. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer um voto de pesar também. Além do João Henrique Leone Ramos, a gente também teve uma grande perda hoje na cidade, que é o artista plástico Fábio Luz Balém. Eu acho que ele é uma pessoa que hoje deixa a cidade mais cinza e ele contribuiu muito em Caxias com as suas cores vibrantes. E hoje a gente tem uma cidade cinza. Ele é uma pessoa que eu pude compartilhar com ele alguns momentos no Colégio La Salle Carmo, enquanto ele também ministrava aulas de artes para as crianças, então eu tive um convívio com ele. E ele deixa sua obra eternizada também no Shopping Bourbon, no painel que se encontra no shopping. E eu gostaria de prestar meus sinceros sentimentos à família, à esposa, aos filhos e aos amigos. Uma parte, vereadora. Por favor. Vereadora Isabela, é muito bem lembrado. Hoje a gente teve aquele momento nas pequenas comunicações e dificuldade de, inclusive, fazer outros votos. Então, que bom que a senhora consegue trazer agora. O Fábio era uma pessoa sensacional, né? Ele tinha essa luz que ele colocava nas obras, né? Então, por muitas ocasiões, ele, a esposa, a família, enfim, a gente fez uma série de reportagens, muitas vezes com ele, sempre levando o nome da nossa cidade para o Brasil, para o mundo, e sempre com muita luz mesmo, né? Dessa forma de expressar a arte que alcançava as pessoas, né? Com as suas cores. Então, muito bem lembrado inclusive essa expressão do quanto fica cinza hoje também pela perda de alguém tão especial e que fez tanto para levar o nome da nossa cidade. Então, a todos os familiares também, eu me uno a esse momento e a esse voto de pesar, né, para que Deus possa confortar o coração de quem fica e que vai sentir falta de alguém tão especial, né? Não para nós, talvez, comunidade, como um artista plástico sensacional, mas muito como uma pessoa que tinha toda essa forma carinhosa de lidar com todos. Sempre muito difícil falar dessa transição, dessa passagem. Então, eu sempre me emociono e, às vezes, faltam palavras. Então, eu gostaria de começar a apresentar um projeto. Vou pedir que seja transmitido aqui na tela. Começando a falar um pouquinho da teoria das janelas quebradas. Muitos de vocês já devem ter escutado sobre isso. E a teoria das janelas quebradas, ela comprova que desordem atrai desordem. E eu vou um pouquinho mais além também de pesquisas já comprovadas que a desordem também ela é muito ligada à criminalidade. Então, aqui a gente também tem uma imagem de janelas. A tendência é sempre quebrar ainda mais o que está quebrado. A gente não fica com aquele sentimento de cuidar de coisas que já estão quebradas. A gente acaba descartando muitas vezes. Assim como janelas podem ser a nossa saúde, pode ser o lixo, a gente pode aplicar em diversos fatores da nossa vida essa questão da teoria das janelas quebradas. Eu quero trazer uma imagem para a gente refletir sobre a nossa cidade. Eu não sei se alguém conhece esse buraco que se encontra ao chão. Se alguém identifica ele, sabe onde ele se encontra. É a Rosa dos Ventos, é o nosso Marco Zero. Eu vou falar um pouquinho dele, porque esse buraco ele se encontra na Praça Dante Alighieri. E
na rua Doutor Montauri, na rua Marquês do Herval, praticamente em frente ao Banco do Brasil. Se alguém passar por lá, ele vai estar lá. E pasmem, ele está de aniversário, ele já fez 5 anos. Faz 5 anos que não foi reposto o nosso Marco Zero. Eu me detive nesse ponto. Ele é um ponto simples, às vezes passa despercebido, mas ele é um detalhe da nossa cidade. E eu poderia trazer 1000 imagens do que a gente tem de descuido, de desordem, mas eu trago essa imagem como uma referência. Os espaços que eles não são ocupados, eles acabam sendo janelas quebradas também. Para quem não lembra, ou para quem nunca viu, ou nunca se percebeu do que tinha naquele buraco, essa é uma imagem antiga da nossa Rosa dos Ventos, do nosso Marco Zero. E o Marco Zero, ele é um monumento geográfico. Ele marca o número, a partir dele, o número das ruas da cidade são marcadas e o quilômetro das rodovias do estado. Ele é o início de tudo, ele é o ponto zero da nossa cidade. E, antigamente, fazendo uma retrospectiva também, a nossa Rosa dos Ventos ela era de madeira. Depois ela foi de bronze, até ela ter sido roubada, e hoje a gente tem um buraco. Esses detalhes, eles fazem toda a diferença, porque a gente só vai ter coisas grandes na nossa cidade se a gente cuidar das coisas pequenas. E isso serve para a nossa vida também. Dito isso, uma parte, senhor vereador. Eu entendo que essa representação do Marco Zero, ela pode estar muito conectada com o sentimento de pertencimento. O pertencer é se sentir que a gente pertence a algo maior. Ontem eu falava da questão do perceber, da gente se perceber como pessoa, perceber o outro e perceber o mundo. Então, essa questão do perceber, ela está muito conectada com o pertencimento. Quando a gente se sente pertencente a algum lugar, a tendência da gente cuidar do que a gente tem, cuidar das pessoas, cuidar dos espaços, ela aumenta. E quando a gente pertence, a gente quer ocupar os nossos espaços, e os espaços eles ficam mais alegres, eles ficam mais seguros. Hoje a gente fala em arquitetura hostil. Para quem não sabe o que é arquitetura hostil, é uma tendência que está se usando, usando materiais de design e arquitetura para impedir que alguns usos sejam, que algumas pessoas ocupem alguns espaços de forma indevida. Então, a gente acaba afastando muitas pessoas dos espaços ao invés de aproximar. Os lugares que habitamos, eles são a extensão de nós mesmos. E pensando um pouquinho, só volta um pouquinho, Matheus, por favor. Pensando um pouquinho no que eu poderia contribuir nesse curto espaço de tempo e observando as demandas das quais eu convivo e participo, eu pensei muito sobre como unir a educação, o espaço público e pessoas de todas as gerações e que fosse algo democrático, inclusivo. E parece que a resposta estava na minha frente. O xadrez, ele é um esporte milenar. Eu venho acompanhando as competições de xadrez já há alguns anos, em virtude do interesse dos meus filhos pelo esporte. E é um esporte, uma demanda crescente na nossa cidade e na nossa região. Os campeonatos de xadrez, eles estão crescendo, as pessoas, pela prática do esporte, está aumentando também, e temos muitas cidades fomentando campeonatos, o que permite com que o turismo e a economia elas sejam
ampliadas, fomentadas. Declaração de líder Partido Novo. Segue declaração de líder Isabela. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o xadrez para vocês. Ele é um esporte milenar, ele tem um caráter intelectual e cultural. Ele é democrático e inclusivo, porque ele permite que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, possa jogá-lo, independente das barreiras de língua, idade, sexo, habilidade física ou classe social. Ele promove a equidade, a inclusão social e o respeito mútuo. Contribui para criar ambientes de tolerância e compreensão entre as pessoas. E ao ser levado para os parques e praças da cidade, ele conecta as pessoas, além de ser benéfico para a saúde mental e contribui para a coesão social, que ficou tão descuidada durante o período que a gente esteve na pandemia. A gente ficou muito afastado das pessoas e o jogo é uma forma de integrar. É uma ferramenta também para melhorar as relações pessoais entre os usuários, promovendo respeito e convivência. E uma grande tentativa, eu já nem diria tentativa, mas é uma forma de preencher as lacunas geracionais. É muito bacana ver uma criança de 5, 7 anos jogando com um idoso acima dos 80, 90 anos, que são pessoas que ainda fazem prática do xadrez. De acordo com os estudos e análises de especialistas, os jogos ajudam as crianças a entender as consequências de suas ações, a aceitar regras e aprender a ganhar e perder. O jogo aumenta a capacidade de leitura, incentiva a criatividade e a imaginação, fomenta a comunicação e as habilidades interpessoais, além de prevenir o vício em dispositivos digitais e redes sociais. Por outro lado, estimula e aumenta a capacidade de concentrar, sintetizar, analisar e tomar decisões, além de desenvolver habilidades de pensamento crítico. Ele é um jogo de estratégia. Como treinamento para habilidades visuais, espaciais e associativas e outras habilidades de memória, no caso de pessoas idosas, ajuda a prevenir ou retardar o início dos sintomas de Alzheimer, demência e outros problemas cognitivos, que também vem sendo uma crescente na nossa história da cidade. Proporciona oportunidades para socializar e combater a solidão, ao mesmo tempo que melhora o humor de quem pratica. Com essa dimensão social, educacional e terapêutica comprovada, esse jogo que estimula o pensamento e vem crescendo consideravelmente, eu venho propor um projeto que vem promover, fomentar e estimular a prática do jogo de xadrez nos espaços públicos de Caxias. Então, hoje vou protocolar um projeto para fomentar a prática do xadrez. E pode passar. A gente tem algumas imagens, desculpa, Matheus, pode voltar. A gente tem algumas imagens referenciais aqui na tela, de lugares onde tem o xadrez urbano, que tem o xadrez gigante, com peças grandes, onde as pessoas brincam e se integram nesses espaços. E também o uso de mesas, né, que promove a integração entre as pessoas. Essa é uma pequena intervenção, mas eu acredito que seja de grande impacto para a nossa cidade. E eu acredito que os nossos espaços, pode passar, Matheus, eles precisam ser ressignificados. A gente tem uma história e a gente tem espaços que precisam ser ocupados. Aqui eu trago uma perspectiva feita pelo arquiteto Pedro Inda, onde a gente consegue ver as mesas já sendo ocupadas com esse sonho de realizar esses campeonatos, essa integração entre a comunidade nos nossos espaços. Eu agradeço
Vou passar as palavras, então, para o professor. Professor Zanquim. Felipe tinha pedido. Oh, desculpa. Estou aprendendo. Então, vereador Felipe Gremelmaier, por favor. Obrigado, vereadora Isabela. E é uma alegria poder ver essa sua defesa, algo que eu tenho falado aqui há muito tempo já também. Apresentei a questão da Rosa dos Ventos e todas as outras placas de monumentos que nós não temos mais em Caxias, e eu sempre faço comparação, né? Se um turista entra na cidade e começa a analisar os monumentos e obras de Caxias, ele não vai saber nenhum o que é, porque nós não temos mais identificação, isso não gera proximidade, isso não gera cultura, isso não gera história, isso não resgata a história da cidade e não vamos nem... precisa ser turista, né? Um caxiense que chegar na praça hoje não sabe identificar os monumentos que nós temos ali. Falando só da praça, não precisamos nem abrir mais esse caminho. Mas essa ideia de aproximar as pessoas através de atitudes, que é o caso da questão do xadrez, ela acontece muito em muitas praças do mundo inteiro. Né? A gente vê em Montevidéu mesmo, tem muito incentivo a que as pessoas dancem tango na rua, Isso. né? Nas praças. E isso acaba quebrando o gelo e fazendo com que as pessoas frequentem esses espaços públicos. Então, é uma iniciativa importante, interessante, para que a gente possa sugerir sugestões para outras áreas de convívio em Caxias do Sul, e que acontecem já com muito sucesso em outros países do mundo, outras cidades. Com certeza. E a gente vê o resultado. Então, parabéns pela sua ideia. Uma parte, vereadora. Obrigada, professor Zanquim. Vereadora Isabela, muito bom a sua proposição. E tem a teoria também da cama arrumada, de Jordan Peterson, né? Da gente começar o dia com a cama arrumada. E organização gera organização, libera um pensamento positivo. E ali, pelo que eu entendi, então, o nosso marco não existe mais, tem um buraco ali, que seria o principal símbolo, né? O ponto zero da... Então, é isso que está faltando na nossa cidade, ou seja, esse carinho, esse cuidado. E essa iniciativa de inclusão, as pessoas estão ficando cada vez mais tempo na senescência, na velhice, as pessoas 60, 70, 80 anos, e muitas dessas pessoas seriam acolhidas nessas mesas, né, de jogo, seja o de dama ou de xadrez, que eu acho interessante. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela ideia do projeto, e leve adiante, que vai fazer muito bem para a nossa cidade. Só colocando que a população idosa ela tende a aumentar, né? E esses espaços de convívio, não só de crianças, mas de idosos, ele tende a ser cada vez mais necessário. Desculpa que eu não sei quem pediu a palavra. Bortola, vereador Bortola. Vereadora Isabela, parabéns pelo tema trazido nessa sessão. É bastante importante fomentar e cobrar, né, esses assuntos que nem a senhora falou. São detalhes pequenos que fazem a grande diferença, somados todos eles, né? E tem um ponto importante que até o vereador Zanquim me lembrou, que é o ponto do busto do Duque de Caxias, que é um marco bastante importante na nossa praça, que ainda não foi recolocado. Claro que a SOACONCA, que é a Associação dos Amigos do Terceiro Grupo de Artilharia Antiaérea, se organizou, se cotizou para fazer isso. Inclusive, vamos chamar assim, a obra tomou vulto, porque eles gostariam também de fazer uma proteção de vidro, que ia ficar muito bacana, muito bonito para a nossa cidade. É uma coisa que não existe, ouso a dizer, no Brasil, né, que só existe no exterior, porém ao que chegou ao nosso conhecimento, que o Executivo não permitiu que isso fosse feito. Mas, enfim, esperamos que nos próximos meses esse busto ele fique pronto e que seja reposto lá, e que, sim, que se tenha o devido cuidado para valorizar a história da nossa cidade. Obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigada. Então, eu desejo muito que esses pequenos detalhes sejam observados e que a gente comece a ocupar os espaços com ações que venham agregar, acolher as pessoas, ao invés de afastar, para que esses espaços sejam mais seguros, mais limpos, mais organizados, e que a gente não precise ter aquela imagem das janelas quebradas. Então, é isso que eu desejo. Muito obrigada. Obrigado.